Machado de Assis foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura do século XIX. Escreveu poesias, contos e romances. Foi também jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Filho de Francisco José de Assis, decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina, Machado de Assis passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Seus pais viviam na propriedade do falecido senador Bento Barroso Pereira, e Leopoldina era protegida de Maria José Pereira. Machado fez seus primeiros estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão. Com a ajuda de um amigo, padre, familiarizou-se com latim. Com a ajuda de um padeiro, aprendia francês. Quando tinha 10 anos, perdeu sua mãe. Viúvo, seu pai saiu da chácara e foi morar em São Cristóvão. Logo passou a viver com Maria de Inês da Silva, só vindo a casar-se em 1854. Sua madraça, entretanto, levava-o a algumas aulas, fomentando o interesse pelo conhecimento. Seu primeiro poema publicado foi o Ela, no jornal Marmota Fluminense, que publicaria muitas de suas obras e serviria como ponte para o autor conhecer e estabelecer amizade com literatos e políticos. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos de todo o Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Em 1860, Machado de Assis foi chamado por Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro, que estava sendo preparado para reaparecer sob a direção política de Saldanha Marinho. Além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária, Machado tornou-se representante do Jornal do Senado. Machado também escrevia no Jornal das Famílias, onde suas histórias inconsequentes e açucaradas eram lidas nos ambientes familiares. Em 64, Machado publicou Crisálidas, uma coletânea de seus poemas. O livro foi dedicado a seus pais, Maria Leopoldina e a Francisco, que morreram naquele ano. No dia 8 de abril, Machado foi nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial, iniciando sua carreira burocrática. Em 1868, ele conheceu Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa culta, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, que lhe revelou os clássicos lusitanos. Em 2 de novembro de 69, o autor casa-se com Carolina. Em 1872, o Machado de Assis publicou seu primeiro romance, Ressurreição. Ainda em 1873, ele foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Agricultura e 3 anos depois assumiu a chefia da seção. Em 1881, Machado de Assis publica o romance Memórias Póstulas de Brás Cubas, que marca o início da fase acentuadamente realista da sua obra. A obra havia, a obra havia sido publicada no ano anterior, em folhetins na Revista Brasileira. Em 1896, fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras, nomeada 23ª cadeira, tornando-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até sua morte. Em outubro de 1904, morreu sua esposa Carolina, companheira de 35 anos, que além de revisora de suas obras, também era sua enfermeira, pois Machado de Assis tinha saúde abalada pela epilepsia. Pós-morte da esposa, o romancista raramente saía de casa. Em homenagem à sua amada, escreveu o poema A Carolina. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Em seu velório, compareceram as maiores personalidades do país. Rui Barbosa, um dos, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedida em elogios ao homem e escritor, levando uma
Rita de arsenal de guerra só destinada a grandes personalidades. Um grande cortejo fune- fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado.